Oi, meus amigos, estamos aqui de volta, né? Então, vamos continuar a aula. Agora nós estamos na 1.3, né? É um movimento curvilíneo tridimensional, né? Até nós vimos o que era as polias, nós vimos movimento dimensional em uma dimensão e bidimensional e agora tridimensional, certo? Então, começando, né, a aula, né? Como está lá no livro, nas duas últimas sessões estudamos o movimento retilíneo de uma partícula, nos aprofundamos em análise da posição, velocidade e aceleração instantânea, com cálculo de diferencial integral para posteriormente estudar movimento retilíneo mais gerais, a independência e a dependência de movimentos e finalizamos com as representações gráficas do movimento. Então, foi o que nós estudamos até agora, né? O que nós fizemos? Pegamos primeiro a posição, derivamos, fizemos a velocidade, derivamos novamente e fizemos a aceleração. E quando tinha a equação da aceleração, nós integrávamos, achávamos a função da velocidade e integrávamos novamente essa função da velocidade e encontramos a função da posição, né? Então é o caminho, a derivada inverso da integral, correto? Então, agora nós vamos começar, né, com os casos. O movimento de um elemento qualquer não segue uma simples trajetória linear. Então, agora nós passaremos a estudar as partículas com movimentos que seguem uma trajetória curvilínea. Para tais casos, é de grande importância conseguirmos descrever os vetores relacionados ao movimento, como o vetor da posição, né? O vetor da velocidade e o vetor da aceleração, que são utilizados para prever a trajetória do movimento curvilíneo. Então, lembrando, né, a gente vai ter que lembrar dos vetores, que, né, se eu tiver os vetores aceleração e velocidade para o mesmo lado, eu tenho um movimento progressivo. Se eu tiver os dois para lados contrários, eu tenho um movimento, se eu tiver velocidade e aceleração para o mesmo lado, eu tenho um movimento acelerado. Se eu tiver os dois para lados diferentes, eu tenho um movimento retardado. Se a velocidade estiver a favor do vetor, esse sim é progressivo. Se ele estiver contrário do vetor, esse vai ser retrógrado, né? Então, nós temos que recordar essa aula que nós tivemos, né, no passado. Então, o que são utilizados para descrever a trajetória do movimento curvilíneo? Então, isso nós já conversamos. Em relação a isso, agora a gente vai começar a observar também a movimentação no espaço. Como o professor já havia recordado com vocês, né? Por exemplo, uma bala, ela faz uma parábola, né, no espaço. Quando a gente atira com um revólver, uma flecha também, quando a gente atira ela, ela vai fazer um desenho de uma parábola. Esse desenho da parábola, ele vai nos trazer uma, uma área, e essa área a gente vai definir, né, como a aceleração dela, se no caso a função for, né, de posição. Então, a partir daí, né, óbvio que nós vamos ter algumas determinadas funções, né, equações. Temos que relembrar que estamos analisando uma montagem de automóvel e neste momento verificando a velocidade máxima que os amortecedores atingem. Né, recordando aquelas histórias da aula 1 e da aula 2, né, que falava sobre a montagem do automóvel, a fábrica, que a gente era um engenheiro. Então, só recordando isso, daí a gente lembra
das fórmulas que tinham, né? Então agora a gente vai ver especificamente os amortecedores, né, desse movimento, desse automóvel. Os resultados de sensores fixados na suspensão do veículo fornece a equação do movimento do amortecedor nas direções horizontais e verticais, sendo que a posição, né, é x igual a 0,2 t ao quadrado mais 0,1 t, né? E o y, né, vai ser uma, um, um, um cosseno, né? Então ela vai ser uma função cossecante, certo? Que é 0,67 menos o cosseno dt dividido por 1,5, né? E o tempo que a gente vai usar é 3,2 segundos, o qual foi gasto pelo veículo para passar pela irregularidade da pista, na unidade do Sistema Internacional, né? Então, com base na equação representada do movimento do automóvel, ao passar pela irregularidade da pista, a equação está que indica o movimento curvilíneo. Então tinha um, um buraco na pista ou uma lombada na pista, e quando fez esse movimento, né, provou-se o movimento linear em relação ao amortecedor, certo? A gente não pode esquecer que a gente está olhando especificamente o amortecedor. O amortecedor, ao subir e descer, ele no espaço, né, tridimensional criou uma função. Naquele caso ali, uma semiparábola, né? E no caso da, da parte do y, ele criou uma cossenoide, né? Uma função cosseno, né, no movimento em relação ao y, certo? Então, o valor máximo da velocidade que o amortecedor atinge e os instantes de tempo, posição, a direção correspondente à velocidade. Então, a partir disso é esse caso que a gente vai olhar em relação à função e aos exercícios que a gente vai fazer nas próximas aulas, certo? Em situações nas quais determinada partícula se desloca por uma trajetória curva, né, afirmamos que a partícula está em movimento curvilíneo, sendo este que começamos os estudos, né? Então, vale ressaltar que temos algumas distinções quanto ao conceito de certos movimentos. Tais conceitos devem estar claros de maneira a relacionarmos movimentos retilíneos com aqueles que as partículas fazem quando se deslocam em linha reta, né? Então, quando a partícula se desloca em linha reta, ela vai ser linear, né? E quando ela se desloca em um tridimensional, vai ser uma parábola. Como o professor já tinha falado, a gente só tem que recordar isso daí. Por isso que o texto está lembrando nós essas que nós não podemos esquecer o que nós já fizemos da primeira vez, certo? Então, continuando. Nos quais as partículas percorrem apenas parte de uma trajetória circular. Tá. Movimento circular com o deslocamento de partícula ao longo de uma trajetória circular de raio constante, né? Quando a gente fala em movimento circular, a gente tem que falar sempre em raio ou o diâmetro, né? E, na verdade, o raio é 2 vezes o diâmetro. Então, não podemos esquecer disso. Nos quais a partícula percorre apenas parte de uma trajetória circular. Portanto, ele vai percorrer apenas um arco, né? Que a gente pode tomar ali como cosseno. Então, eu tenho que uma parte do cosseno e aí eu tenho, né, um arco em relação ao círculo, certo? Em algumas situações, o movimento curvilíneo pode ser observado em 3 dimensões.
e assim as análises da posição, velocidade e aceleração das partículas são realizadas por meios de vetores nas três dimensões, representado pelos eixos x, y e z, porque até agora a gente só estava usando, né, os eixos x e y. Então agora a gente vai